O que é melhor, operar na mão ou operar de forma automatizada? Se você acha que eu vou falar que um tem emocional, o outro não tem, cara, esquece tudo isso aí que eu não vou falar sobre isso nesse vídeo, tá? A ideia desse vídeo é como se estivesse num papo, de frente com você, presencialmente, e a gente abordando sobre 5 pontos, sobre 5 ângulos distintos, as diferenças entre operar na mão e operar através de um algoritmo. Vamos lá, bora pro vídeo. Eu sou o André Hanna, esse canal que eu falo de trade, falo de investimentos. Se você não conhece o canal, se inscreve aqui para você não perder nenhum vídeo. E se você já está me acompanhando e gosta dos conteúdos anteriores, já deixa uma curtida aqui que mostra para o YouTube que esse conteúdo é relevante e acaba mostrando para outras pessoas, tá? Nesse vídeo aqui, a gente vai falar sobre as diferenças, um bate-papo informal, 5 pontos de vista distintos que explicam, na minha opinião, a diferença entre operar na mão e operar de forma automatizada, tá? E o primeiro disclaimer aqui, o que eu estou querendo dizer operar na mão? Tá? Operar na mão é quando você precisa pensar, além de pôr a ordem, tá? Existe uma subjetividade, uma avaliação que você tem que fazer do mercado, não é um sistema pronto que fala, compra agora, e você só vai lá e clica para comprar ou para vender, tá? Operar na mão no sentido de mais subjetivo, você tem que levar em conta, sei lá, estou dando um exemplo aqui, contexto, nesse caso eu faria isso. Nesse outro contexto deu a mesma regra e eu faria um pouco diferente por causa do contexto. Isso eu estou querendo dizer operar na mão, em que o teu trade é subjetivo, depende de você pensar, e você ainda clica para executar a ordem. E o que eu estou querendo dizer de forma automatizada? É o sistema completo. Quando você tem um trade system que te dá o sinal de compra ou de venda e o robô executa para você. Claro que tem meios do caminho aí, Tem a possibilidade de você ter um trade system que te dá sinal de compra e venda, mas o robô não executa. Você vai lá e põe a ordem de compra e venda. Eu não estou falando sobre isso. Estou falando sobre o trade subjetivo na mão, que você pensa e executa, e do outro lado, o trading puramente automatizado, em que você não põe a mão ali para executar o negócio. Tá, mas não é tão simples assim. Vamos lá. Quais são esses 5 pontos pelos quais eu vou passar aqui para explicar a diferença entre operar na mão subjetivamente e operar de forma automatizada, tá? O primeiro deles, o primeiro ângulo, o primeiro ponto é o grau de convicção. Cara, primeira coisa, se operar na mão, tem um negócio que eu falo muito, quem já me conhece há um tempo fala, que já vi algumas vezes eu dizer, cara, se você não tiver lógica operacional, cara, é quase impossível se operar, tá? E eu faço aqui uma disputa entre lógica operacional versus backtest. Operar na mão não adianta só um backtest. Não adianta olhar uma estratégia quando você está gerando uma ideia para poder operar, ou está aprendendo um setup, vamos dizer assim. Não gosto dessa palavra, mas tudo bem. Cara, o backtest ele é uma falsa ilusão de confiança. Ele é legal para você comprar a ideia de que você tem que executar aquele trade system na mão, ou aquele sistema, ou aquela sequência de coisas, de sinais que te gerem uma ordem. Cara, eu não sei quanto tempo você tem de mercado, mas em pouco tempo ou você já percebeu ou vai perceber que não adianta. Porque você precisa justificar para operar na mão, você precisa justificar para a tua cabeça o porquê que você sistematicamente compra ou vende naquele nível de preço. Você chega uma hora, especialmente quando você está perdendo numa sequenciazinha ali, que às vezes é normal, às vezes não é, mas muitas vezes ela é normal, a tua cabeça fala, putz, aonde eu estou errando? E aí? Será que eu continuo ou não continuo com isso aqui? O meu processo está errado ou é só uma má fase? Cara, se você não tiver uma convicção do processo, de que teu processo está certo, de que aquilo é só uma má fase e que você no máximo tem que ou parar ou diminuir lote, você não consegue executar na mão no longo prazo. Você não consegue. Você vai conseguir por uns meses, umas semanas. Mas se você não tiver esse processo de convencimento para a tua cabeça de por que o que você faz sentido, de que por que aquela oportunidade que você busca, ela tem lógica, por isso que eu chamo de lógica operacional, você não consegue operar. E de forma automatizada, só o backtest, muitas vezes ele sana, porque você troca a convicção pelo número de oportunidades. Quando você vai para o lado quant/automático, quant é o sistema te dá o sinal de entrada, e automático um robô vai lá e executa de forma automática aquele sinal, tá? Tô pacotando tudo no mesmo conjunto, mas são coisas diferentes. Esse lado quant/automático, ele depende menos convicção, tá? Se você fez um backtest, excluiu todos os vieses, um dia eu posso gravar um vídeo só sobre exclusão de vieses, tá? Se você
fez essa exclusão dos vieses todos. E aquele backtest ele é bom, ele é resiliente em diversas fases de mercado, diversos ciclos econômicos, diversas fases de vol abrindo e subindo, abrindo e caindo. Cara, ele é resiliente. Você pode plugar ele, né, no teu operacional, em teoria. Você não precisa confiar demais naquele sinal individual. Porque aí sim o emocional, você tira o emocional de letra daquele momento. Tá? Então você tem essa briga de grau de convicção. Quando você opera na mão, você precisa ter lógica operacional. Você precisa confiar muito no processo que você faz. Quando você executa de forma automatizada, você troca a convicção por número de oportunidades, geralmente. Óbvio, tem que ter um backtest? Claro que tem, mas você não tem que ser convicto demais daquele processo. Você não precisa convencer a tua cabeça. O backtest ajuda. Se você passar, no filtro backtest e filtro dos vieses, overfitting e por aí vai, ok, ele entra. E a gente encaixa no segundo ponto, que é, vamos chamar, número de oportunidades. Tá? A gente falou o primeiro aí, que é grau de convicção, e o segundo é número de oportunidades, que é uma variação do primeiro, né? Vamos lá. Inerente. Você tem uma vantagem de operar de forma automática sobre operar de forma manual e subjetiva em número de oportunidades. É indiscutível. Né? No mesmo ativo, você consegue operar mais oportunidades no sentido de mais estratégias. Você consegue olhar mais estratégias, mais prazos operacionais, mais tipos de ineficiência. Tá? Isso é indiscutível. Só que tem um negócio, cara, que é indiscutivelmente melhor no Quant em relação ao automático, mas eu não acho que, por exemplo, só isso justifica tudo. Mas assim, é indiscutível. Eu seria leniente em não dizer que, né, nesse ponto é melhor. Que é a composição de portfólio. Quando você opera na mão, tá? Você está ali, cara, tentando tirar uma ou algumas poucas ineficiências, geralmente de um ativo único. É muito difícil você ser bom no dólar e no índice. Tá? É muito difícil. Dá, eu conheço. Mas cara de 10, 15, 20 anos de mercado, que aí é bom nos dois. Você vai largar no começo, cara, você tem muita desvantagem para ser bom em dois mercados. Você não vai conseguir, especialmente olhando o fluxo de ordens, você não vai conseguir olhar dois mercados de maneira profunda ao mesmo tempo. Em ações talvez você consiga olhar mais de uma, mas o mercado é o de ações. Você está ali restrito a um ativo, geralmente, e a uma família pequena de oportunidades, e é isso mesmo, porque é humanamente impossível. Quando você vai para o lado quant automático, além de você ampliar o número de oportunidades, óbvio, desde que passem no backtest, excluindo os filtros e os vieses, mas, cara, aquilo é um número muito maior de oportunidades, que quando está dando certo é ótimo, quando está dando errado, quando a gente vai falar um pouco mais para baixo, é péssimo. Mas em pressupondo que está dando certo, tem um negócio que só existe, um conceito que só existe, na gestão de portfólio, que é quando eu falo daquele curso de paridade de risco, meu de investimentos, eu abordo muito aquilo, que é a composição de portfólio. Cara, quando você vai lá e combina duas coisas, duas estratégias, ou dois ativos, né, no caso do investimentos, com correlação baixa ou não correlacionados, enquanto um sobe, um cai, ou enquanto um vai para frente, o outro está parado, enquanto um está parado, o outro sobe. Quando você combina dois ativos ou duas estratégias, a gente está falando de trading aqui, que tem essa característica, enquanto um está indo bem, o outro está parado ou indo levemente mal, tá? Enquanto o outro está parado ou indo levemente mal, o outro está indo bem. Quando você combina isso, a suavidade que isso dá no teu P&L, no teu gráfico de evolução de lucro, é muito alta. E o que isso quer dizer? Que se você fizer o trabalho direito, e a maior parte dos fundos quants gringo, né, Jim Simons e vários outros, o próprio Ray Dalio, né, e vários outros caras, né, AQR, né, gestoras quants lá fora, que são brilhantes, o cara não tem uma estratégia única. E, na verdade, ele tem uma combinação de estratégias quant que vão bem em cenários distintos. Não em cenários macro, porque eu não estou falando de investimento aqui. Em cenários mesmo de intraday, cenários de volatilidade. Ou vão bem, um exemplo mais prático aqui, família de estratégias que vai bem a favor quando o mercado tem direção. E família de estratégias que vai bem quando o mercado reverte a média, que é o contrário, quando ele está, né, andando de sideways, de lado ali, quando ele não está engatando numa direção. Tá? Quando você combina esse tipo de coisa, né, e que ambas têm sucesso no longo prazo, mas passam por más fases, quando você combina elas, a má fase de uma é compensada pela boa fase de outra. E, cara, e por aí vai. Você gera esse efeito de combinar coisas com correlação negativa ou não correlacionadas, mas que ambas geram
sucesso em teoria, expectativa positiva no longo prazo. Isso é muito poderoso quando você vai para o lado quant. Você tem essa opcionalidade, além de ampliar o número de oportunidades e você poder variar, né? É difícil, mas você poderia ter, sei lá, automatizações de coisas, cara, mais high frequency e coisas mais, sei lá, operar uma coisa que é mais demorada, como operar momentum em ações. Cara, você vai trocar de carteira uma vez ou duas vezes por mês. É automatizado. O prêmio que você está buscando é um prêmio de momento, é um prêmio de risco, cara, que demora para acontecer. Você consegue tirar isso numa carteira automatizada. Então você explora time frames diferentes, oportunidades diferentes, mas você tem essa opcionalidade de buscar ativos não correlacionados e isso suaviza a tua evolução. Esse é uma puta ponto, desculpa o francês, positivo para o lado quant. Mas não é só isso, também tem outras coisas. Vamos lá. Terceiro ponto que a gente vai falar aqui, habilidade. Cara, conhecimento em finanças, para mim, é essencial, tanto para quem vai operar na mão, quanto para quem vai operar de forma quant. Por quê? Assim, você já conhece, eu adoro o mercado, olhar o mercado através da lente do fluxo de ordens, porque eu acho que você enxerga de verdade o mercado no tique-a-tique. Não é só uma questão de enxergar pontos de entrada, mas sim de sentir mercado, ler mercado no intraday, tá? Então, esse conhecimento, essa microestrutura, precificação, mecânica, eu acho que é condição sine qua non para os dois lados, para quem vai operar na mão e para quem vai operar de forma quant. Aonde está a diferença? Tá? Você tem que ter muito mais habilidade para operar na mão, por exemplo, emocional, gerencial e operacional também, prática, clique, agilidade, quase que aquilo vira um esporte de alta performance, tá? No trade subjetivo na mão. E as habilidades, não que você não tenha que ter habilidade gerencial no trading quant, tem, mas é outro, né? Você tem muito mais habilidades, por exemplo, um skill de estatística, um skill de programação, de estatística / econometria, vamos dizer assim, né? Eu gosto muito mais do viés da econometria, que é uma estatística muito mais profunda, que vai para o lado da causalidade, né? Do que só aquela coisinha besta ali de estatística e por aí vai, se fala de média, reversão à média e desvio padrão, um negócio muito mais profundo. Então, estatística / econometria e o skill de programação. Cara, você precisa ter isso. André, mas eu consigo programar no Profit, no Ferrari. Sim, só que estratégias rasas, pré-montadas. Você não consegue pegar aquela estratégia que envolve uma complexidade que você conseguiria executar na mão de forma subjetiva e colocar ela no módulo de estratégias do Profit. Por quê? Porque você não tem como programar aquilo ali. Tá? Não tem como codificar aquele C, mais C, mais C, mais se acontecer aquilo, mais o contexto. Cara, quando você entra em contexto, como é que você vai lá e fala para a máquina, né, contexto? Como é que você transforma contexto em número? Não é trivial. E de novo, a gente volta para o item 1, né? Grau de convicção, né, cara? Na mão, você consegue ir mais fundo na convicção. Na automação, geralmente você está num grau mais raso de lógica. Geralmente, tá? Geralmente. E é mais difícil, precisa de muito mais skill de programação para conseguir descer complexidade em termos de lógica operacional quando você está indo para a forma quantitativa, vamos dizer assim, tá? Esse é o terceiro ponto, habilidade. Quarto ponto é o dia a dia, cara. O que é o dia a dia de um cara que opera na mão de forma subjetiva? Putz, de manhã cedo, olhar como é que tá os índices lá fora, dar uma olhada em contexto, ter uma ideia do que pode sair de indicador econômico, vamos lá, se fosse um alto morning call, e por aí vai, tá? Claro, um trabalho que você fez no dia anterior ali. Acompanhar mercado, né? Quando o mercado passou, sei lá revisar os teus trades, quando você está ali meio que no meio da evolução, e por aí vai. Esse é um dia a dia, né? E você está dedicado ali a acompanhar o mercado. Grande parte do teu dia é acompanhando o mercado, olhando para a tela e interagindo. E fazendo algumas revisões de tela depois do dia. Claro, tem outras coisas. Quando você está numa fase de readaptação ou amplia, mas aqui eu estou falando um cara que já entende o que faz, que já sabe o que tirar do mercado. Esse é um dia a dia comum. O dia a dia de um cara que opera quant, cara, é outro. Se ele já tiver, é muito mais estudando, gerando ideias em papers acadêmicos, dependendo do, né, estudando, fazendo backtest, otimizando os atuais, otimizando sempre sem cair sem cair nos overfitting, sem cair nos outros filtros, tá? Otimizando e fazendo a composição de portfólio, vendo se eu agregar essa nova estratégia aqui, como é que isso melhora a minha carteira atual de estratégias. É quase pensar como se fosse uma carteira, né? Isso aqui, se eu trouxer essa estratégia aqui, como é que ela age, quando eu acoplo ela no todo?
ela melhora o meu P&L em termos de risco-retorno, ela melhora o Sharpe do meu P&L, que é quantidade de retorno para quanto ela chacoalha, ela melhora. É outro dia a dia, é programando, é testando, é estudando, tá? Para gerar novas ideias e validando se aquelas ideias que você já implementou, se elas são coerentes ou não, se os parâmetros que você usou estão mudando, não estão, se tem que regular, se não tem, tá? É um outro dia a dia. E a gente vai para o último ponto, que é o ponto, vamos dizer, readaptação / agonia, né? Que é o seguinte, será que zera totalmente o emocional quando você vai para o trading automático? Cara, eu acho isso uma falácia gigantesca. Porque é o seguinte, a agonia de quem está operando na mão, mas estou pegando o cara que está operando na mão e já sabe o que faz, tá? Não estou pegando o cara que está no começo. Quando aquele cara já sabe o que faz, ele tem clareza, ele tem lógica operacional clara, ele fala, eu vou tirar isso aqui do mercado. Quando ele começa a entrar numa fase ruim, né, de drawdown ou de empatar, esse cara sabe o que ele está perdendo. Ele fala, putz, a oportunidade que eu busco não está dando. Talvez não saiba o porquê, mas ele sabe a origem. Olha, não está dando a oportunidade que eu estou pegando. E a decisão que ele tem é, putz, diminuo o lote ou paro enquanto volta aquela oportunidade ou enquanto eu não acho outra. Claro que isso dá abalo teu psicológico, óbvio, mas você sabe a origem. Quando um cara quant, também no mesmo nível, que já tem uma carteira, ou seja, ele não está desenvolvendo uma estratégia única, ele está com essa composição de portfólio, né, com várias estratégias. Quando esse cara no P&L total dele começa a perder, no total, não numa estratégia isolada, ele não sabe para qual santo rezar. Ele não sabe falar, caramba, por onde eu começo a mexer nessa fábrica de salsicha? Porque ele não sabe, não tem muita lógica operacional no bolo. Ele até sabe isoladamente, olha, essa aqui ganha na tendência, essa aqui ganha quando a vol cai, essa aqui ganha quando a vol abre, são os cenários, você fazer estratégia para todos os cenários intraday possíveis. Mas quando o todo começa a dar errado, o cara não sabe para qual santo rezar. E a dúvida é, cara, isso é um drawdown normal, insisto, tá? Ou não, ou paro. E eu paro o quê? Reavalio aquela estratégia, reavalio todas, mudo os parâmetros e mantenho a estratégia ou jogo ela inteira fora? Cara, e aí o emocional pega. Pega pra caramba também. Então não é só a execução que pega o emocional. Pega na hora do drawdown, na hora que tá dando tudo errado e vai dar em algum momento, vai ter drawdown. O teu P&L diário vai atingir um nível e ele depois vai cair um pouquinho, ou ficar parado, vai passar o tempo e você fala, caramba, o que eu tenho que fazer aqui para melhorar isso aqui? Ou é só temporário? Cara, vai ter essa dúvida. O Jim Simons talvez tenha lá fora do Medalha, em alguns momentos. Tá? Obviamente que talvez com muito mais... saiba solucionar com muito mais maestria. Né? Uma curiosidade aqui, não sei quem assistiu um documentário, né, já antigo, já deve ter uns 3, 4 anos, no Netflix, falando daquele cara, né, que criou uma equipe, na verdade, que criou uma inteligência para poder jogar xadrez e joga, né, xadrez com o campeão russo lá. E aí vai mostrando a agonia da equipe, né, em um dos torneios, enquanto o robô começa a tomar umas decisões, cara, completamente erradas no meio do caminho, né? E eles até têm o tempo ali, né, para poder, ou regular o robô ou né, manter do jeito que ele tá. E a agonia da equipe é, cara, por onde a gente começa? Porque, entendeu? Às vezes aquilo vai virando um black box, por onde eu começo? Né? O que ele pode estar errando ou não, ou é só uma má fase, né? Isso piora ainda mais quando você vai para esse lado da inteligência artificial. Aí vira mais 30 vídeos desse aqui para falar, porque os parâmetros eles são dinâmicos na inteligência artificial, tá? Na econometria você vai lá, faz um estudo e você fixa o parâmetro, tá? Você vai lá e é esse parâmetro aqui que eu uso. Na inteligência artificial, a diferença é que aqueles parâmetros vão mudando com os próximos dados. Ele, em teoria, vai reaprendendo. Em teoria, se aquilo for feito de maneira certa, sem cair, sem se ter uma cama de gato para cair em overfitting. Tá? Conclusão, o que é melhor? É difícil, não tem melhor, né? Operar na mão ou operar de forma automatizada. Tem muito do teu perfil, se você gosta de olhar mercado, né? Aquela ideia irreal, cara, de que você vai montar um robô e vai ser advogado, cara, passar o teu dia no fórum lá, defendendo a audiência, com a cabeça na lua, cara, e voltar no fim do dia, teu robô te deixou, cara,
né, uma renda extra e você não vai trabalhar naquele robô nunca mais, cara, esquece essa ilusão, cara, porque eu não sei em que mundo você vive, tá? Você vai ter que trabalhar muito para poder manter aquele robô, né, achar novas ideias não correlacionadas e manter aquele robô lucrativo. Não é one-off, não é um trabalho de uma vez só, cara, achar uma estratégia. Ela vai mudando. Existe trabalho. Então, perfil. Você vai querer ficar olhando para a tela o dia inteiro ou vai querer ficar estudando, programando e gerando novas ideias? Não sei se o dia inteiro, mas grande parte do dia. É perfil, não tem melhor ou pior. Tá? Qual é o teu grau de conhecimento de programação? Você está disposto a aprender a programar? Por exemplo, eu nunca tive disposto a aprender a programar. Sou muito transparente nisso. Você está disposto para poder automatizar? Se sim, ok, talvez seja um caminho. Se não, cara, você ficar no mundo raso da automação, olha, tem que tomar cuidado. Espero que eu tenha trazido alguns elementos para você refletir sobre qual caminho seguir. E nada impede de você fazer os dois, tá? Porque de forma automatizada, você tá estudando ali e tira, né, tira o teu emocional da execução e você pode ter uma carteira, né, que está ali com o fator de risco dela e você pode operar na mão uma estratégia única. Chega porque você está estudando mercado e por aí vai, você pode fazer os dois também. Não é tão fácil. Tá? Não conheço muita gente que faz isso, porque geralmente você tem esse lado que prefere, cara, gastar esse tempo, ao invés de gastando tempo olhando para a tela, gastar esse tempo estudando, gerando novas ideias, programando, otimizando e testando novas. Dá para fazer os dois, mas acho bem improvável em termos de quantidade de tempo, né? Até de destinação do teu foco. Espero que eu tenha ajudado. Se você gostou, curte, porque, né, esse vídeo, porque o YouTube mostra para outras pessoas, fica relevante. E, cara, deixa um comentário aqui embaixo dizendo o que você achou. E também, né, deixando ideias, sugestões para eu fazer os próximos vídeos aí. Se eu souber falar do tema, quem sabe ele não vira o próximo aqui. Beleza? Abraço, até o próximo.